Isso aí. Gente, terminados os avisos, eu queria dar continuidade à nossa série que nós começamos a semana passada, falando sobre família, né? Eu disse semana passada, todo ano, se tem um assunto que todo ano nós colocamos no nosso calendário de pregações da igreja, é o assunto família. Nós somos uma igreja família. Acho que a marca da nossa igreja é família. Se você está aqui hoje pela primeira vez, ou está vindo na nossa igreja há algumas semanas, poucos meses, saiba que uma das marcas, um dos pilares da nossa igreja é a família. Nós cremos na família como uma instituição de Deus, nós cremos na família como um pilar que sustenta a própria missão do Senhor. A família, ela tem um caráter missional, ou seja, Deus, quando Ele cria a família ali em Gênesis, Ele está criando grupos de pessoas com um propósito, com uma missão aqui na Terra. Então, eu queria que você pudesse, sempre que possível, olhasse para a tua família e entendesse a tua família como uma família missionária. Amém? Eu não sei se você consegue ver isso. Ontem eu estava aqui à noite, nós estávamos no Anting e estava a minha segunda geração, a minha filha, o meu genro, e estava a minha terceira geração, minha netinha aqui, e eu olhei para aquilo e falei, glória a Deus, né? A nossa família tem que ser uma família missionária. E aí, talvez, quando eu fale isso, algumas pessoas talvez falem, puxa, pastor, mas você fala nisso, eu fico triste, porque talvez os meus filhos não estão nos teus caminhos, talvez o meu marido ou minha esposa não esteja te seguindo, mas independente dos percalços que a vida foi dando, tome sobre você a missão de continuar orando pela tua casa, de continuar orando pela tua família, e na tua vida, naquilo que compete a você, você continuar a missão que o Senhor conferiu sobre você, tá? Às vezes, uma vez, há um tempo atrás, nós estávamos no meio de uma série sobre família, e eu encontrei com uma pessoa da igreja que eu não havia visto ela no culto. E eu perguntei para ela, por que você não te vi no culto nos 2 últimos domingos? Ela falou, pastor, sabe o que é? O senhor está ministrando sobre família, e esse assunto de família mexe comigo, porque eu tenho muitas decepções, muitas frustrações, tem muitas coisas complicadas na minha casa e na minha família, e quando toca esse assunto, isso mexe com algo dentro de mim. E eu tive a oportunidade de falar para aquela pessoa que não é pelo fato, amados, como eu disse, da nossa família, muitas vezes, ter disfuncionalidades, né? E eu volto a frisar isso, quando você pega as famílias relatadas na Bíblia, você vai ver todas as famílias na Bíblia, você não encontra nenhuma família perfeita na Bíblia. Você tem um plano perfeito de Deus, e é onde nós estamos trabalhando esta série, capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis. Ali era o modelo e o protótipo perfeito de família. Mas tudo que aconteceu após Gênesis 3, a partir do momento que o pecado entra na raça humana, tudo o que a gente vê é uma distorção, muitas vezes, do plano perfeito e ideal de Deus. Então, a gente não pode, por causa de um ideal, do comprometimento de um ideal, perder a oportunidade, como eu disse, de procurar a cada dia melhorar, a cada dia nós sermos mais homens e mulheres semelhantes a Jesus Cristo, como eu disse a semana que vem, que nós possamos ser homens dentro de casa que se assemelhem a Jesus, que nós possamos ser mulheres que, ao exemplo de Jesus Cristo, possam manifestar a glória de Deus na nossa casa, na nossa família, que nós possamos ser filhos que manifestem a glória de Deus. Então, não é pelo fato de nós não atingirmos aquilo que nós entendemos que um ideal perfeito, mas que nós prosseguimos e a cada dia nós caminhamos para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então, eu queria deixar isso, porque sempre que a gente
trabalha esse aspecto de família, às vezes há essa compreensão errônea daquilo que Deus tem para nós. Deus tem um plano perfeito, mas infelizmente o pecado corrompeu esse plano perfeito. E a gente tem que lidar com essas disfuncionalidades no meio da família. Semana passada, então, nós começamos essa série chamada Família Cancelada. Vamos lá. Opa, vai dar certo. Ameaçou ir, mas não foi. Tá. Nós falamos sobre a cultura do cancelamento. Por que família cancelada? Porque cancelamento, segundo uma definição que nós encontramos, refere-se a um fenômeno social em que indivíduos são julgados e cancelados por suas ações ou crenças. Então, nós vivemos numa época onde se fala muito sobre a liberdade de expressão. Se defende muito a liberdade de expressão, de eu poder falar aquilo que eu quero, aquilo que eu penso. Só que é interessante, você já parou para pensar nisso? A liberdade de expressão serve para determinados grupos e não para todos os grupos. Quando nós, como cristãos, nos posicionamos naquilo que nós cremos, né? Aqui está falando, um fenômeno onde alguns grupos são julgados e cancelados por suas ações ou crenças. Nós, filhos de Deus, nós, povo de Deus, nós cremos em alguns valores, nós cremos em alguns princípios, nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz. E quando nós expressamos isso, quando nós colocamos isso, nós somos cancelados. As pessoas taxam a gente de retrógrado, tem várias expressões, né? De retrógrados, de ultrapassados, de tudo que você pode imaginar. E as janelas se fecham. E a gente precisa, como igreja, amados, aprender aquilo que nós realmente cremos. E defender, sem agredir o outro, mas defender aquilo que nós cremos. Quando eu falo de a gente defender aquilo que nós cremos, não é sair brigando com aqueles que pensam diferente. Porque a nossa visão de família, ela vai ser cada vez mais estigmatizada, ela vai ser cada vez mais rechaçada pela sociedade que nós vivemos. E não tem problema, porque o que acontece? A sociedade que a gente vive não crê nos mesmos princípios que nós cremos. Então, para você, às vezes, estabelecer um diálogo, você tem que ter uma base comum de crença. Então, não dá para eu falar sobre aquilo que eu creio, se a pessoa com quem eu estou falando não crê na mesma base de princípios que os meus. Então, o que a gente pede não é que a pessoa pense igual a nós, mas o que a gente pede é que a pessoa, pelo menos, respeite aquilo que nós pensamos. Amém? Eu já citei aqui anteriormente, né? Minha filha, a Júlia, mais nova, estudou numa escola grande, e bem cotada aqui na Zona Norte de São Paulo, e uma vez, na sala de aula, um professor começou a zombar de alguns princípios e valores que nós temos, né? Cristãos nós temos. E eu me lembro que eu marquei uma reunião com a coordenadora pedagógica e eu falei assim, olha, eu coloquei minha filha nessa escola, não pensando que essa escola acredite ou creia nos mesmos princípios e valores que eu creio. Eu não estou pedindo que vocês creiam nos mesmos princípios e valores que eu creio. Eu só peço uma coisa, que vocês respeitem os princípios e os valores que eu creio. E eu coloquei minha filha nessa escola porque eu imaginei que essa escola era uma escola que respeitava aqueles que pensam diferente daquilo que a maioria daqui pensa. E a coordenadora realmente reconheceu a falha deles, conversou com o professor na outra semana entrou na sala de aula, pediu perdão para toda a sala, né, pediu desculpas, né, pediu desculpas pela forma como ele havia se colocado erroneamente ali em sala de aula e corrigiu aquilo. Então, eu acho que nós precisamos, muitas vezes, deixar bem claro aquilo que nós cremos, sem entrar em briga, sem entrar em discussão, sem entrar em polêmica. Mas eu volto a falar, tudo aquilo que nós cremos, principalmente como família,
nós cremos sob um ponto de vista, que é o ponto de vista bíblico. Agora, o grande problema é quando as pessoas que estão dentro da igreja pensam igual às pessoas que estão no mundo. Aí é que é o grande problema que eu vejo. Eu não vejo problema nas pessoas aí fora pensarem diferente, terem outros princípios, outros valores, outras formas de conceber um casamento, outras formas de conceber um relacionamento sexual, etc., etc. Eu não vejo problema nisso. Eu vejo problema quando as pessoas que estão dentro da igreja pensam igual essas pessoas que estão aí fora. Porque, afinal de contas, eu imagino que se nós somos parte do corpo de Cristo, nós estamos aqui e confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e como a Bíblia como a nossa regra, a nossa prática de fé, se nós cremos nisso, não tem como a gente aceitar algumas coisas que estão aí fora. E nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ser um povo que pensa fora do que o mundo aí fora pensa. Então, quando nós falamos em cultura do cancelamento, em família cancelada, nós falamos sobre isso. Nós falamos de uma cultura que nós temos que diverge daquilo que nós vemos aí fora, sobre a poligamia, sobre divórcio, sobre cada um viver na sua casa, a gente não ter filhos, a gente preferir ter um pet como filho do que um filho natural mesmo. Então, tudo isso são coisas que nós vemos no mundo sobre família e que nós, como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, vamos dizer assim, acho que a palavra melhor é como discípulos de Cristo, temos que ter um pensamento diferente. Precisamos não ser influenciados pelo mundo que nos cerca, mas termos um posicionamento. A palavra de Deus diz que com sabedoria se constrói a casa, mas com discernimento ela se consolida, né? Então, nós precisamos discernir, gente, o tempo e as estações. A gente precisa discernir o que nós estamos vivendo. A gente precisa discernir o que está entrando dentro da nossa casa, o que está entrando dentro do nosso coração. E não é só na vida dos nossos filhos, não. É na nossa vida, nós como adultos também. Aquilo que nós temos assimilado através dos programas, das séries, das novelas, de tudo aquilo que sorrateiramente vai entrando dentro de nós e vai mudando a nossa base de valores. A palavra de Deus tem que continuar sendo a lâmpada que ilumina os nossos passos e a luz que ilumina o nosso caminho. Cada vez mais, a Bíblia fala que o mundo jaz em grandes trevas. Cada vez mais, gente, a humanidade, ela não vai melhorar. Você sabia disso? A humanidade não vai melhorar. O mundo não vai ser um jardim encantado. Pelo contrário, a Bíblia diz que nos últimos dias nós teríamos dias cada vez mais terríveis. Nós vamos ter dias, sociedade vai se degradando cada vez mais, mas o mesmo texto que diz que densas trevas cobrem a terra, diz que sobre o povo dele raia a glória do Senhor. Amém? Sobre a tua casa, raia a glória do Senhor. Sobre a tua família, tem a glória do Senhor ali. O mundo vai caminhar cada vez mais para densas trevas. Olha o que diz o texto de Timóteo ao seu jovem discípulo, o texto de Paulo diz ao seu jovem discípulo Timóteo. Eu quase sempre que eu ministro sobre família, eu me lembro desse texto, porque para mim ele é muito forte. Ele diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Terríveis. Nós caminhamos para os últimos tempos. Os homens serão, o quê? Egoístas. Nós seremos cada vez mais egoístas. E eu vou falar um pouquinho disso de novo, eu falei semana passada, mas a gente vive numa sociedade voltada para dentro de si. É o meu, é o que eu penso, é o que eu quero, é o que eu gosto. O que importa não é a comunidade, a coletividade, a família, mas é o meu bem-estar. Eu tenho o direito de ser feliz, eu quero fazer o que eu quero. Se eu sou jovem, eu quero transar com quem eu quiser, porque eu tenho esse direito.
eu tenho o direito de ser feliz. Nos últimos dias surgirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, né? Presunçosos, arrogantes. Eu vi durante esse tempo de pesquisa para a série, eu estava vendo, você pode entrar na internet e pesquisar, gente falando. Existe um trabalho, assim, como é que diria? Não é subliminar, mas é um trabalho silencioso de desconstrução da família. Mas tem alguns que não são silenciosos, não. Tem alguns que são explícitos. Você pode pesquisar na internet, você vai ver pessoas declarando que o objetivo de vida dela, e ela está falando isso numa conferência, com várias pessoas aplaudindo, é acabar com o que nós conhecemos como família. A pessoa falando isso num auditório, numa conferência, e as pessoas aplaudindo. Ela falou, o meu objetivo de vida é destruir aquilo que a gente tradicionalmente concebeu como família. Então, existe um trabalho velado, mas existe um trabalho explícito nesse sentido. As pessoas seriam presunçosas, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, quase não tem mais isso, né? Desobediência aos pais. Pessoas ingratas, pessoas ímpias, sem amor pela família. Um dos marcos dos últimos tempos é a falta de amor pela família. As pessoas vão se esfriando e esvaziando esse vínculo que é fundamental, que é o da família. E aí ele continua. Serão irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Então, essa é a descrição que Paulo dá dos últimos dias. E exatamente nós estamos cada vez mais caminhando para esse tempo. Por isso que eu falo, os dias, a sociedade não vai ficar melhor. Esquece isso. Né? Ah, não, agora nós estamos melhores. Não, a gente pode estar melhor em tecnologia, pode estar melhor em infraestrutura, num monte de coisa talvez a gente melhore. Mas o ser humano, a sociedade, está cada vez pior. E a família entra nesse bojo. Né? De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Olha que interessante, nesse mesmo texto de Timóteo, ele fala, de fato, todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, piedosamente é uma pessoa devotada, é uma pessoa que segue, é um discípulo de Cristo. Em outras palavras, Paulo está falando a Timóteo, todo aquele que desejar viver como discípulo de Jesus, será perseguido. Os nossos filhos, se você colocar os princípios e valores do reino de Deus no coração dos teus filhos, eles vão ser perseguidos. E a gente precisa aprender a ensinar os nossos filhos a lidar com a perseguição, porque eles vão ser perseguidos na escola fundamental, na faculdade. Quando chegar na faculdade, então, nem se fala. É só a gente perguntar para qualquer jovem aqui que tem uma postura, que realmente é um discípulo de Cristo, o quanto ele é perseguido pelas suas convicções, pelos seus valores. Como? Você é virgem, cara, com 20 e poucos anos? Que absurdo! É ridicularizado. Então, amados, se você é pai, prepare os seus filhos para a perseguição. Eu ouvi isso uma vez de um pastor e essa palavra me chocou tanto, mas é isso que nós como pais devemos ter como missão. Preparar os nossos filhos para a perseguição, para que eles tenham os valores tão consolidados no coraçãozinho deles, que nada possa abalá-los, que nada possa corromper os princípios e os valores que foram colocados no seu coração. Essa é a nossa missão. Eu diria que é a principal missão nossa como pais. Nós vamos falar disso um pouquinho mais na semana que vem, mas eu queria deixar isso.
Eu vejo muitos pais se preocupando com a carreira acadêmica, com isso, que o filho faça uma boa faculdade, arrume um bom emprego. Mas, gente, não adianta nada disso se ele se perder naquilo que é a missão e o propósito de Deus para a vida dele. Voltando só ao texto. Serão perseguidos, contudo, os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Povo de Deus, família de Deus, igreja edificando em Cristo, permaneça nos valores do reino de Deus, da palavra de Deus. Não é o que a gente acha, não é o que a sociedade acha, mas é o que Deus fala na sua palavra que é verdade. Pois você sabe de quem o aprendeu. E aí ele diz, porque desde criança você conhece o quê? As sagradas letras, que são capazes de tornar você sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Porque toda a Escritura, toda a Bíblia, ela é útil ao ensino, é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Sabe o que a gente precisa, mas da Bíblia dentro de nós, da palavra de Deus dentro de nós, porque quando a gente tiver a palavra de Deus dentro de nós, nós somos preparados para toda boa obra, para exercer o papel de pai, exercer o papel de filho, o papel de esposo, de esposa, tudo numa família. O que nós precisamos é da palavra de Deus dentro de nós, e não de receitinha. Eu vejo muitas vezes a gente no meio cristão dando receitinha disso, daquilo, de como a mulher tem que se vestir. Outro dia eu estava vendo um post na internet, estava lá a mulher falando de como as irmãs tinham que se vestir para não colocar uma roupa que marca, que não sei o quê, não sei o quê. Gente, não precisava nem a igreja estar falando isso, é só a pessoa ler a Bíblia. A Bíblia fala para se vestir com decência, é só isso. É só isso. A igreja às vezes está se perdendo, tendo que ensinar as pessoas coisas que não precisava ensinar, porque a Bíblia já é clara e explícita nisso. E aí a gente fica dando receitinha disso, daquilo outro. Mas o que a gente precisa é da Bíblia. O que a gente precisa é seguir a palavra de Deus. Amém. Eu falei, que o pessoal me colocou para falar esses assuntos, O pessoal primeiro fala sobre amor, Deus é digno, Deus é fiel e mais não sei o quê. Aí falou, pastor, aí essas coisas aí só fala, viu? Nós vivemos numa era, gente, do individualismo, onde o que importa é a minha felicidade, a minha satisfação. Eu tomo as decisões baseadas naquilo que eu penso que é verdade. Quanta gente eu já vi na igreja, não, pastor, mas eu acho que tem que ser assim. Você não tem que achar nada. Vai para a Bíblia e vê o que a Bíblia fala sobre aquele assunto. Você não tem que achar nada. É o que a Bíblia fala. A gente está no mundo dos achismos. As pessoas aí fora falarem isso, ok, é normal. A gente não vai brigar com alguém que fala, não, mas eu acho que... Tá bom, ela não crê naquilo. Por isso que eu falei semana que vem, mais importante do que você brigar com as pessoas que estão aí fora, é você falar de Jesus para ela. Porque ela precisa conhecer Jesus. Porque quando ela conhecer Jesus, quando ela conhecer a palavra de Deus, aí sim você vai poder ensinar ela naquilo que você também crê. Eu creio ser a verdade, ou que eu determinei para mim mesmo que é a verdade. Deixa eu ver. Gente, esse trem, tem hora que vai, tem hora que não vai. Vai. Parou? Estava indo bem até agora. De vez em quando ele dá uma pausa.
Mas, nas minhas pesquisas aí sobre família... Opa, aí agora pulou um monte. Deixa eu voltar aqui. Durante as minhas pesquisas... Tá faltando um slide aqui. Deixa eu ver. Deixa. Durante a minha pesquisa, eu achei um artigo, e eu achei muito interessante. É de uma psiquiatra, e ela, no artigo, ela escreve muitas coisas, mas o tema do artigo é o seguinte: família tradicional é realmente aquilo que nós queremos? Nós queremos uma família no modelo tradicional? De pai, mãe, filhos, é isso que nós queremos? E essa psicanalista, ela escreve um extenso artigo sobre isso, não vou pegar todos mas, em síntese, o que ela fala é que a família tradicional, ela foi, ao longo da história, responsável por vários traumas. Eu conheço, e eu tenho certeza que aqui, talvez, tenha muitas pessoas que tenham traumas relacionados à sua família. Traumas que os seus pais colocaram sobre você. Eu nunca me esqueço uma vez de uma irmã da igreja, já uma senhora, ela uma vez comentando comigo, falou: pastor, eu fui abusada sexualmente pelo meu pai durante um bom tempo da minha infância, da minha adolescência. Você imagina a marca disso no coração de uma criança e depois de um adulto. Tem pessoas que têm traumas com relação não só a abuso, mas às vezes por um pai ter deixado, por uma mãe ter deixado, por problemas dentro dos relacionamentos familiares. Isso, infelizmente, é muito comum. E, então, essa autora parte do pressuposto de que a família tradicional, o modelo tradicional de família que a gente tem, não é um modelo bom, é um modelo danoso para as pessoas. E, por causa das inconformidades, ela faz o quê? Ela desacredita toda a instituição família. Então, porque tem algumas coisas que não são boas em algumas famílias, né? E acho que todas as nossas famílias, a gente tem problemas, a gente tem lutas. Eu sempre falo, eu procurei ser um pai, o melhor pai possível à vida das minhas filhas. Mas eu sei que eu cometi falhas nesse processo também. Mas o fato de as nossas famílias não serem perfeitas, a gente não pode, por causa disso, desacreditar ou tentar desconstruir toda a instituição família. E aí ela fala algumas coisas no seu artigo que é interessante. Ela fala assim, deixa eu ler só algumas trechos. Novas formas de convívio vêm sendo improvisadas em torno da necessidade que não se alterou de criar os filhos, frutos de uniões amorosas temporárias, que nenhuma lei de Deus, olha, ou dos homens consegue mais obrigar a que se eternizem. Ela está falando assim, a lei de Deus não pode obrigar uma relação familiar a ser eterna. Ao invés dela olhar sobre a perspectiva de que a gente deveria almejar criar relações familiares que fossem eternas, ela fala que isso é impossível e ela desconstrói isso. A sociedade contemporânea, regida acima de tudo pela lei de mercado, que dissemina os imperativos de bem-estar, prazer e satisfação imediata de todos os desejos, só reconhece o amor e a realização sexual como fundamento legítimo das uniões conjugais. Ou seja, ela está falando, a única coisa que importa são os meus desejos, para eu estar junto com alguém. Isso aqui nada mais é do que aquela sociedade individualista, onde a gente está pensando no meu desejo, naquilo que eu posso obter. E mais à frente ela fala, estamos em dívida
com o modelo de família burguesa, oitocentista, que as condições da sociedade contemporânea não permitem mais que se sustente, a não ser à custa de grandes renúncias. Grifa aí, guarda essa palavra. Ela está falando que a família, ela não se mantém a não ser através de grandes renúncias. E ela está partindo do pressuposto que é impossível eu me abrir mão e renunciar. Por isso que é impossível você ter uma família no modelo contemporâneo. Não permite mais que se sustente, a não ser através das custas de grande renúncia e da grande infelicidade para todos os seus membros. Ou seja, você está numa família, vai requerer de você renúncia e, consequentemente, você vai se tornar uma pessoa infeliz. E você tem o direito de ser feliz. É uma grande psicanalista, num artigo retirado de um meio muito conhecido no meio da psicologia e da psiquiatria, e é isso que essa psicanalista diz. E ela, na realidade, compartilha o que o mundo está compartilhando. Isso tem muito a ver com aquilo que eu queria ministrar para vocês no dia de hoje, né? Nós vivemos uma época da infantilização. E casamento e família, constitui família. Eu diria mais, não é só casamento e não é só família. Todo tipo de relação interpessoal de pessoas, quer seja para você participar de uma igreja, de uma comunidade de fé como essa, requer de nós maturidade. Sem maturidade, você não edifica uma casa. Sem maturidade, você não edifica uma família. Sem maturidade, você não consegue participar de uma comunidade de fé. Eu gosto muito do texto de Coríntios, capítulo 13. Né? Eu nunca me esqueço, quando eu conheci a Sônia, foi um dos primeiros textos que ela me mandou, e eu não conhecia a Bíblia. E eu sempre gostei muito de poesia, eu lia muitos livros de poesia na minha adolescência, na minha juventude. E quando ela me mandou o texto de 1 Coríntios 13, que define ali a definição de amor, eu fiquei impactado por aquilo. Né? Eu falei, onde está isso? Né? E ela falou, está na Bíblia. E eu fiquei chocado de ver que aquilo estava na Bíblia, algo tão profundo e tão tremendo como a declaração do que é amor ali em 1 Coríntios 13. Mas tem uma coisa que sempre me chama a atenção quando eu leio 1 Coríntios 13, que é como o apóstolo Paulo vai concluir o capítulo um pouquinho lá para baixo, no versículo 11. Ele diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, e raciocinava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Casamento, constituir uma família, é coisa para gente adulta, é para gente madura. Por isso que crianças não se casam, ou não deveriam se casar. Porque tem umas crianças de 25, 30 anos que casam e depois faz besteira. Nem todo mundo que tem 25, 30 anos é criança. Mas tem uns de 25 e 30 anos que já deveriam ser adultos, que ainda são crianças. E não dá para constituir uma casa se você for imaturo. Ou até dá, mas vai sofrer tanto no início dessa construção. Gente, eu estou com tempo aqui, pensei que... a maturidade, gente, é um pilar essencial para que uma família ou que relações interpessoais possam ser desenvolvidas e crescer. A relação conjugal é a relação que nos desafia ao crescimento. Quando você constitui uma família, você é impelido a crescer, a se tornar alguém mais maduro. Quando você se torna pai, mãe, você se torna mais maduro ainda, pelo menos é esse o preceito básico. E as pessoas, muitas vezes, na era de hoje, não querem entrar num relacionamento, preferem cada uma ficar na sua casa, porque aí não tem atrito, aí eu não preciso crescer, aí eu não preciso me deparar com problemas, aí eu não preciso acordar com a pessoa e lidar com aquela coisa mal resolvida que ficou do dia anterior.
É isso que nós vemos. Pessoas maduras têm a capacidade de aprender a ouvir e acolher aquilo que é diferente. Pessoas imaturas não, crianças cheias de mimimi. Nós vivemos na geração do mimimi. Ah, não quero, não gosto. Ah, não, mas ele falou isso, ele fez aquilo e não sei o quê. Ele não me deu bom dia, ou ele me deu bom dia, estava com uma cara azeda e que não sei o quê. E a gente cresce no meio dessa geração. Eu coloquei aí até nesse slide a família Simpson. Você pega uma família extremamente imatura. Quem já assistiu algum episódio, eu assisti poucos episódios, mas tem um pai que é um banana, que é imaturo, né? Esse é o retrato da família pós-moderna. Infelizmente, não tem nenhum sensato aí nesse meio. Às vezes o mais sensato ainda é o filho, que devia, que podia até ser criança, mas que às vezes tem que trazer um pouco de lucidez e sensatez para casa. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Vamos lá voltar para o início de todas as coisas? Lembra que eu falei semana passada sobre Gênesis, capítulo 2? Lá é onde a família é constituída. O homem e a mulher são constituídos e logo em seguida a família é constituída. Mas eu li esse texto, mas eu queria novamente trazer à tona. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilia e lhe corresponda. O que é corresponder? Lembra que eu falei semana passada? Corresponder é estar na mesma altura. É alguém que possa olhar nos teus olhos. É alguém que possa olhar para você e não só te auxiliar, mas também te confrontar quando precisar confrontar. Não tem crescimento, gente. Não tem como nós crescermos. Não é bom que o homem esteja só. Tem gente que olha para esse texto e pensa nesse texto sob a seguinte perspectiva. Ah, realmente, né, o homem não podia ficar só, né? Ele precisava de uma companheira, alguém que estivesse ali junto, fazer cafuné nele e tal, e que não sei o quê. Você entende como esse pensamento é um pensamento individualista, centrado em mim? Não é bom que o homem esteja só, eu preciso do outro, porque o outro vai se tornar o meu objeto de felicidade. É isso que a gente faz, gente. A gente põe no outro o nosso objeto de felicidade. A gente casa pensando que o nosso cônjuge vai nos tornar uma pessoa feliz. Ai, não é bom estar solteira, eu preciso de alguém, porque esse alguém vai complementar a minha vida. Se você entrar num casamento com essa perspectiva, você vai entrar numa barca furada. Ai, eu preciso ter filho, porque filho vai complementar a nossa relação. Você vai ter filho porque faz parte da tua comissão, faz parte da missão que Deus te deu, mas os teus filhos não vão te dar o prazer que você imagina. Pelo contrário, eles vão te dar trabalho, eles muitas vezes vão decepcionar você, vão entrar em fases complicadas. A gente tem o filho, a gente casa, não porque o outro vai nos fazer feliz, mas porque no casamento Deus está nos dando a oportunidade da gente aprender a amar o outro, a ter alguém na nossa frente que vai ralar a gente e que vai fazer com que a gente cresça. Os filhos fazem com que a gente cresça. O casamento faz com que a gente cresça. Mas quando a gente parte para um casamento, para constituir uma família de outra perspectiva, gente, nós quebramos a cara. E eu não estou falando só sobre casamento, esse texto aqui ainda não está falando sobre união, sobre casamento. Ele vai falar sobre união de um homem e uma mulher mais para frente, ele está falando sobre relacionamentos. Não é bom que um homem viva só, não é bom que você esteja fora da igreja, é importante você estar dentro da igreja. Mas se você estiver dentro da igreja, eu sempre falo isso quando eu ministro a aula do E1, se você pensa que você vem para a igreja, porque aqui na igreja todo mundo é um anjinho que tem aquela auréola na cabeça, que vai ser uma bênção na tua vida, tal. Esquece! Tem gente na igreja que vai ser usada para treinar a tua paciência, para ralar você. Na igreja tem gente, eu nunca me esqueço, pastor
Rick Warren falava, tem gente na igreja que é uma pessoa NGE, ela necessita de uma graça especial. Ela vai desenvolver em você a capacidade de perdoar, a capacidade de andar a segunda, a terceira, a quarta milha. É isso. Aí tem gente falando, não, mas eu estava lá na igreja, mas fulano de tal fez não sei o que para mim, eu fiquei chateado, e eu fui para outra igreja. Tá. E você vai para outra igreja, e na outra igreja você vai encontrar uma outra pessoa que vai te chatear, e você vai para outra igreja. Você entendeu? Essa é a geração que a gente vive. E eu me caso achando que o meu cônjuge vai me fazer feliz, e ele, de repente, começa a ter um monte de desavenças, de coisas. Não, eu vou partir para outro casamento. E parte para o segundo, e às vezes parte para um terceiro e um quarto, e nunca encontra. Sabe por quê? A outra pessoa não é o teu objeto de felicidade. Quando Deus fala que não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que lhe auxilia e lhe corresponda. Eu queria que você sempre grifasse aí na tua Bíblia, onde está corresponda, alguém que te confronte, alguém que te teste, alguém que te afine. É isso. Você não constitui uma família para ser feliz, mas sim para aprender a amar. Casamento, vida em coletividade, envolve de nós, sabe o quê? Renúncia. Renúncia. Eu falei semana passada, quando você tem filho, você renuncia o teu lazer, você renuncia o teu pagamento, você renuncia aquela viagem que você tinha programado, porque você tem que pagar a escola. É renúncia, é renúncia. Lá em Provérbios 27, 17, tem um texto que eu gosto muito. Ele fala assim, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Se você está com o teu cônjuge aí, dá uma ralada assim, fala assim, estamos nos afinando, estamos nos afiando, né? Estamos nos afiando. E é importante porque uma faca, sem ser amolada, não serve para nada. Eu e você, amado, se não formos ralados pelo nosso cônjuge, não serve para nada. Eu nunca me esqueço, eu tinha um professor no seminário que falava assim, olha, pastores, né, futuros pastores, nós estávamos ali no seminário estudando, e ele falava assim, olha, você tem muitas vezes que você vai sair, vai ser convidado numa igreja para pregar, e o pessoal vai falar, olha que bênção, foi tremenda a tua pregação, e que não sei o quê, né? E aí você vai sair com a bola toda cheia, e aí você entra no carro, e a tua esposa fala assim, foi ruim hoje, né? Cara, você demorou demais na introdução, aquele ponto não ficou claro, aquele exemplo que você deu não tinha nada a ver. E esse meu professor falava assim, a única pessoa que é sincera com você é o teu cônjuge, é a pessoa que você mais devia aprender a ouvir. Mas se você for imaturo, sabe o que você vai falar? Mas todo mundo me elogiou, só você que não. As pessoas foram superficiais, falsas. Aquela pessoa que está do teu lado é a pessoa que te conhece, que quer que você cresça, quer que você amadureça. Isso serve, como eu disse, para relacionamentos conjugais, para relacionamento pais e filhos. Tem filho que acha que o pai, ele quer detonar a vida dele. Pai foi aquela pessoa que Deus colocou na nossa vida para nos privar de tudo que pode ser bom. E aí a gente cresce, a gente tem filhos e a gente começa a perceber que aquilo que os nossos pais falavam era uma preocupação legítima com o nosso crescimento e o nosso amadurecimento. Opa! Espera um pouquinho. Tem uma série que eu vi essa semana que me chamou muita atenção, do Michael J. Fox, eu não sei quantos lembram. Esse cara fez aquele De Volta para o Futuro e ele com 29 anos foi diagnosticado com Parkinson. E o documentário, é um documentário, mostra ele, uma pessoa que não consegue nem andar direito, né, por causa do Parkinson, foi diagnosticado muito precocemente. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse filme é que ele, um jovem de 29 anos, recém-casado,
E como o relacionamento familiar dele com a esposa foi se consolidando com os filhos, foi se consolidando num tempo de muita adversidade. Ele hoje, não sei, deve ter quase seus 60 e poucos anos, mas como a família teve junta ali, teve trabalhando, teve estendendo a mão, teve junta naquele processo, onde ele amadureceu e a família amadureceu junto com ele. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa e os dois tornar-se-ão uma só carne. Um texto aqui que devia estar aqui. Eu não sei porque está... está aqui. Esse texto aqui que eu queria ler com vocês. No mesmo caminho de Gênesis capítulo 2, versículo 20. Diz assim: assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e o correspondesse. O que esse texto está dizendo? Quando Deus cria o homem, cria os animais, rebanhos domésticos, né? Cachorrinhos, pet da vida, tal, todos os animais. Contudo, ele não encontrou ninguém que lhe correspondesse. Correspondesse é sinônimo de quê? De confrontar. Um cachorrinho, teu pet te confronta? Você já viu aqueles reels que o cara chega em casa, né? Ele chega em casa e ele entra em casa e o cachorrinho dele vem, pula em cima dele, quer lamber ele e beijar ele, né? E a mulher chega e fala assim: olha, tentaram cortar a nossa luz hoje, você não pagou a conta. Aí ele falou: eu prefiro ficar com o meu pet. É lógico, pet não vai nunca te confrontar. O teu cachorrinho, o teu gatinho nunca vai chegar para você e falar assim: cara, você está pisando na bola, você está errado. Você lembra que algum tempo atrás, gente, eu falei sobre 3 amigos que todos nós precisamos ter na nossa vida. Eu preguei isso há uns 3, 4 anos atrás, não me recordo direito. Eu falei sobre 3 amigos que todos nós precisamos ter na Bíblia, na vida. Um amigo que nos ajude a crescer, a ser uma pessoa melhor em Deus, como Davi teve a Samuel. Todos nós temos um homem como Jonatas, que nos ajuda a sermos também uma pessoa melhor, que nos ajude no tempo de dificuldade. Mas todos nós precisamos, como Davi, ter um homem, uma pessoa como Natan, que põe o dedo no nosso nariz e fala: você está errado. Você precisa melhorar. Você precisa ser um melhor marido. Você precisa ser uma melhor esposa. Você precisa ser um melhor pai. Você precisa ser um melhor filho. O que você está fazendo não está certo. Animais não fazem isso. Todavia, ele não encontrou em toda a criação alguém que lhe correspondesse. A gente, quando vem para uma comunidade de fé, eu falo que a casa de Deus não é casa da sogra, né? Porque casa da sogra é uma expressão que a gente usa para onde pode fazer todas as coisas. E aí na casa de Deus tem regras. Tem gente que não quer ter regra nenhuma. A gente está vivendo numa geração onde a gente não impõe limites para os nossos filhos. Ai, tadinho, isso pode traumatizar ele, tadinho, né? E gera uma geração sem limites. E tem gente que está crescendo. A gente já tem gente que é fruto dessa geração. Então você não pode falar nada. Quer seja numa igreja, quer seja depois de um relacionamento de familiar. Porque a pessoa fica cheia de dedos, de mimimi. Animais, gente, não vão nos corresponder. Se você quiser estar com alguém, se você não quer ter decepção, você não quer ter problemas com pessoas, se você não quer aprender a renunciar, aprender a abrir mão muitas vezes, é melhor você então tentar arrumar uma ilha solitária, né? E ficar no meio de uma ilha sozinho, sem ninguém. Aí você só briga com você mesmo. Porque a vida de relacionamentos, eles vão envolver
esse crescimento e essa maturidade. É interessante porque Deus olhou para o homem e falou assim: não, sozinho não vai ser bom. Eu preciso colocar pessoas ao lado dela, para ela poder aprender a renunciar, para ela poder aprender a crescer, para ela poder aprender a abrir mão. Essa é a nossa missão. É isso que essa sociedade que tenta cancelar a família exatamente não quer. Não, eu não quero ninguém que me fale aquilo que eu tenho que fazer. Eu tenho o direito de ser feliz, de pensar e de agir como eu quero. Casamento vai envolver renúncia. Vai envolver renúncia do teu tempo. Você vai ter que abrir mão do teu dinheiro, abrir mão do teu tempo, do teu lazer. É isso. Casamento é isso. Constituir uma família é isso. Viver relacionamentos interpessoais vai demandar disso. Mais uma vez eu não vou conseguir chegar no final, mas eu vou deixar para a semana que vem, para a gente terminar o que eu queria falar. Eu quero só terminar com uma reflexão. Prometo que eu volto nesses outros assuntos que eu pulei. Você gosta de jogar tênis ou frescobol? Eu já usei essa ilustração antes, ela é do escritor cristão Rubem Alves, uma crônica que ele escreveu, e eu peguei só um trecho da crônica. Eu quero ler para você um trecho da crônica do Rubem Alves, onde ele fala o seguinte: ele compara os nossos relacionamentos com um jogo de tênis e um jogo de frescobol. Todo mundo sabe o que é tênis, todo mundo sabe, né? Frescobol é aquele que você joga raquetinha, que você joga para o outro joga para você, você joga para o outro. E ele faz uma brilhante crônica dizendo o seguinte: o tênis é um jogo feroz. O seu objetivo é derrotar o adversário. E a sua derrota se revela no seu erro. O outro foi incapaz de devolver a bola. Joga-se tênis para fazer o outro errar. O bom jogador é aquele que tem a exata noção do ponto fraco do seu adversário. E é justamente para ali que ele vai dirigir a sua cortada. Palavra muito sugestiva, que indica o seu objetivo sádico, que é o de cortar, de interromper, de derrotar. O prazer do tênis se encontra, portanto, justamente no momento em que o jogo não pode mais continuar, porque o adversário foi colocado fora do jogo. Termina sempre com a alegria de um e a tristeza do outro. Assim é o jogo de tênis. Você joga para tentar encontrar o ponto falho do outro e derrotar o outro. E aí você chega e fala assim: eu não te disse. E aí ele continua dizendo assim: o frescobol se parece muito com o tênis. São 2 jogadores, 2 raquetes e uma bola. Só que para o jogo ser bom, é preciso que nenhum dos 2 perca. Se a bola veio meio torta, a gente sabe que não foi de propósito e faz o maior esforço do mundo para devolvê-la gostosa, no lugar certo, para que o outro possa pegá-la. Não existe adversário, porque não há ninguém a ser derrotado. Aqui, ou os 2 ganham, ou ninguém ganha. E ninguém fica feliz quando o outro erra, pois o que se deseja é que ninguém erre. O erro de um no frescobol é um acidente lamentável, que não deveria ter acontecido. E o que errou pede desculpas. E o que provocou o erro se sente culpado. Mas não tem importância, começa-se de novo esse delicioso jogo, em que ninguém marca pontos. Eu achei perfeita essa analogia do casamento.
No frescobol, você tenta jogar a bola para o outro acertar e devolver para você. E quando ele te manda uma bola errada, você sabe que não foi de propósito. E você tenta fazer o quê? Você tenta corrigir. E não contender. E ele vai terminando dizendo: a bola são as nossas fantasias, as nossas irrealidades, os sonhos sob a forma de palavras. Conversar é ficar batendo sonho para cá e sonho para lá. Mas há casais que jogam com sonhos como se jogassem tênis. Ficam à espera do momento certo para a cortada. O que você tem feito nos teus relacionamentos? Você tem jogado tênis ou frescobol? Você tem aprendido a amar? Quando uma bola vem, uma palavra vem torta, você se inflama ou você tenta devolver isso de uma forma redonda e correta? Eu aprendi uma vez com um pastor uma coisa, até mesmo em reuniões, às vezes administrativas, né? Quando alguém joga uma bola errada, fala uma palavra, uma expressão errada, eu falo: eu vou te dar a oportunidade de você corrigir a jogada que você fez, a palavra que você fez. Vamos corrigir isso? Vamos sair desse relacionamento para que nós dois possamos nos tornar pessoas mais maduras? Quer seja no teu relacionamento com um filho, com os teus pais. Tem muitos filhos aqui que às vezes não tem nem pais cristãos, que tomam bolas muito tortas na sua vida. E a gente aprender a tentar corrigir, estabelecer um jogo de frescobol. Quer seja nos relacionamentos da igreja, no corpo de Cristo, ou nos relacionamentos familiares. O mundo, a sociedade que tenta cancelar a família, tenta falar: não vale a pena, sabe? Não vale a pena esse negócio de tentar jogar frescobol. Vamos jogar tênis mesmo e partir, a gente ganha essa e parte para outra, porque... Mas Deus nos chama para a gente crescer na maturidade. Esse foi o plano original de Deus lá em Gênesis. Quando Ele olhou o homem e a mulher e falou assim... Olhou para o homem e falou: não é bom que ele esteja só. Eu vou colocar alguém junto dele. Eu vou colocar uma mulher, vou colocar outras pessoas. Porque ele não vai viver só. Ele tem que viver com outras pessoas que o ajudem a crescer, que o ajudem a amar, que o ajudem a perdoar, que o ajudem a não ser avarento, que não ajude a ser egoísta. Essa é a família que a nossa sociedade tenta cancelar. E eu queria que você refletisse um pouquinho como é que está o teu coração, o teu relacionamento familiar. Você tem jogado mais uma bola de frescobol, você tem jogado mais tênis na tua casa, com os teus familiares, ou mesmo até mesmo com teus irmãos, ou você tem jogado frescobol? Vamos ficar em pé. E eu queria deixar uma pergunta para você também. Nos teus relacionamentos, você busca felicidade ou você busca maturidade? O que é que você busca? Porque se você busca felicidade, você não vai encontrar. Você só vai encontrar felicidade no Senhor. Só o Senhor pode nos dar a paz, o shalom, a felicidade plena. Só Deus pode nos dar. Os nossos relacionamentos são oportunidades de nos tornar pessoas mais maduras, de nos tornar homens mais semelhantes a Jesus Cristo, de nos tornar mulheres mais semelhantes a Jesus Cristo. É para isso que nós nos relacionamos. Nós temos um Deus que, como nós cantamos aqui, decidiu se esvaziar da sua glória, sair. Não que ele estivesse só, ele estava ali em relacionamento, Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele decidiu vir habitar no meio de nós, para ser incompreendido, para ser isso, para ser aquilo, mas para mostrar a capacidade de amar
de perdoar, de servir. E é para isso que nós somos constituídos como família. Você busca ser feliz ou ter maturidade? O que Deus está fazendo em você, através das pessoas com quem você convive? O que Deus está acrescentando e trabalhando? As pessoas que Deus nos coloca na nossa vida são pessoas para nos tornar cada vez, como eu disse, mais parecidos com Jesus Cristo. Por natureza, às vezes a nossa natureza é se isolar. Já conversei com gente que fala assim: puxa, cara, você está em alguma célula? Não estou em célula não. Sabe por quê, pastor? Eu não gosto muito assim de ter comunhão. A célula, por exemplo, na igreja é esse local de compartilhar, esse lugar de abrir. Talvez tenha até alguns desentendimentos no meio da célula, mas é a oportunidade de você crescer. A igreja é o lugar de você crescer. A família, a igreja é a família de Deus, tanto a família de Deus quanto a família pessoal. É uma oportunidade de você crescer, de você se tornar um homem e uma mulher cada vez melhor. Vamos orar? Eu quero que você reflita nisso. Pai, Tu conheces a vida de cada um aqui. Todos nós viemos de históricos familiares difíceis, a maioria de nós. Mas não é porque os históricos foram difíceis que nós não vamos continuar acreditando e continuar investindo no projeto que o Senhor conferiu a nós, de edificar uma casa e uma família, segundo o Teu plano e o Teu propósito. Dá a cada um aqui, Senhor, a capacidade que o Teu Espírito Santo incomode, para que cada um aqui possa se tornar maduro nos seus relacionamentos. Que nós possamos ser maridos mais maduros, pais mais maduros, filhos mais maduros, esposas mais maduras, mães mais maduras, filhas mais maduras. Leva-nos a essa maturidade, leva-nos cada vez mais a sermos semelhantes a Jesus Cristo na nossa vida, e que a nossa vida e os nossos relacionamentos manifestem a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem é esse que vem nos abraçando? E quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem? Esse é Jesus, nos abraçando. a medida de estatura do varão perfeito, que vem, aquele em quem nós temos que nos inspirar. Com o olhar, Ele é tão sábio, ensina em amor. É tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos
esse cântico fala que é no partir do pão que os nossos olhos se abrem. E só existe sentido em a gente partir o pão se a gente estiver com alguém próximo de nós. Se estiver sozinho, eu não preciso partir o pão. Eu como o pão sozinho. É no partir do pão que os nossos olhos se abrem. É nos relacionamentos. É quando nós nos relacionamos como marido, como mulher, como pais e filhos, filhos e pais, como irmãos em Cristo. É nos relacionamentos que os nossos olhos se abrem e a gente começa a perceber o quão egoísta nós éramos, o quanto distante nós estamos da imagem e semelhança de Cristo. E Deus nos dá a oportunidade de a gente corrigir o nosso coração. Fique com essa mensagem no teu coração. Fica com essa palavra no teu coração. Que sempre, na tua casa, você esteja lembrando, Jesus está ali te observando, para que você seja um homem e uma mulher cada vez melhor. Que o amor desse nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e o consolo do Espírito esteja sobre você, tua casa e a tua família. Vá na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Amém. E ao partir